Meus irmãos, vamos abrir aí a nossa Bíblia, Palavra de Deus, em Juízes capítulo 2, no livro de Juízes capítulo 2, eu vou ler esta palavra do versículo 10 ao versículo de número 15. Juízes capítulo 2, versículo 10 ao versículo 15. Mas o que eu queria colocar aqui para você de antemão? Em primeiro lugar, é que nós éramos perdidos nas trevas, não tínhamos noção da nossa vida, e sem Cristo, nós evidentemente desligados de Deus, nós não tínhamos alegria e não sabíamos o que de fato é a alegria, o gozo. Mas em Cristo nós fomos restaurados, e Jesus Cristo, em João 10:10, ele disse que veio para que nós tenhamos vida, e tenhamos vida em abundância, ou seja, vida que transborda. Agora, todos nós temos esta vida, todos nós experimentamos de forma contínua, sem ter variações? Não. Existem momentos na nossa vida em que, por uma série de medidas, nós estamos bem. Outros momentos, por uma série de medidas e acontecimentos, nós não estamos tão bem. Outro momento, ou outros momentos, até mal. Mas uma coisa é certa: às vezes a responsabilidade de não estarmos muito bem é de nós mesmos, porque nós não andamos, ou nós não percebemos que às vezes nós não estamos fazendo aquilo que a Bíblia nos manda, nós não estamos tomando providências pessoais, cuidando da nossa vida e da nossa vida espiritual, a fim de que nós possamos, o quanto mais possível, ter esta vida espiritual linear, que de fato nos faça realizados, nos faça conscientes, nos faça termos vida que procede do Senhor. Nesta manhã, o que vai acontecer é que eu vou estar compartilhando com você alguns acontecimentos com o povo de Deus lá no Velho Testamento, que trouxe morte para eles, que trouxe perda de vida. E eu espero que, mediante esta palavra, a gente esteja avaliando a nossa vida, o nosso coração, o nosso comportamento, porque o mesmo ser humano, a mesma natureza do ser humano lá no Velho Testamento é a mesma natureza hoje, e nós corremos esses riscos, ainda que Deus ele seja progressivo na sua revelação, ainda que hoje nós tenhamos o privilégio de termos o Espírito Santo habitando em nós. Mas se nós bobearmos, nós podemos ter perda de vida. Vamos lá. Juízes capítulo 2, versículo 10 ao versículo de número 15, diz assim: Foi também congregada aos seus pais toda aquela geração, e outra geração após eles se levantou, que não conhecia o Senhor, nem tampouco as obras que fizera a Israel. Então fizeram os filhos de Israel o que era mal perante o Senhor, pois serviram aos Baalins, deixaram o Senhor, Deus de seus pais, que os tirara da terra do Egito, e foram-se após outros deuses, dentre os deuses das gentes que havia ao redor deles, e os adoraram, e provocaram o Senhor à ira. Porquanto deixaram o Senhor e serviram a Baal e a Astarote, pelo que a ira do Senhor se acendeu contra Israel, e os deu na mão dos espoliadores, e os que os pilharam,
e os entregou na mão dos seus inimigos ao redor, e não mais puderam resistir eles. Por onde quer que saíam, a mão do Senhor era contra eles para o seu mal, como o Senhor lhes dissera e jurara, e estavam em grande aperto. Vamos orar. Senhor amado, esta é a tua palavra, a qual diz a respeito de si própria, de que tudo quanto foi escrito para nós foi escrito para a nossa advertência, para a nossa consolação. E queremos, ó Deus, meditar nela nesta manhã. E rogamos ao Senhor que tu estejas abrindo o nosso coração, o nosso entendimento para aquilo que tu haverás de nos falar. Que tu, Senhor, estejas sensibilizando o nosso coração, que tu, Senhor, abras o nosso entendimento, que este, Senhor, que tem a incumbência de transmitir a tua palavra, seja sábio, ungido pelo Senhor, capacitado pelo Senhor, para que traga, ó Deus, edificação para o teu povo, aqueles que aqui estão e aqueles que em casa estão e aqueles, ó Deus, que noutro momento haverão de ter contato com esta mensagem. Esta, bendito o Senhor, é a nossa oração em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, nós estamos no mês de setembro e esta ênfase é triste, mas de alguma forma procura-se enfatizar para tentarmos cuidar de pessoas que em dados momentos estão em desespero. Este é o chamado Setembro Amarelo, de prevenção ao suicídio. Não sei se você sabe, mas pelo menos segundo os dados que eu busquei, 12 mil pessoas por ano morrem no Brasil de suicídio. São cerca de 1 milhão de pessoas que morrem anualmente decorrente do suicídio. E grande parte dessas pessoas que tiram a sua própria vida é por causa da sua depressão, problemas emocionais. Mas a verdade é que o mundo inteiro, bem como o nosso Brasil, tem esta estatística terrível de dor dos seus familiares ao ver pessoas ceifando as suas próprias vidas. Mas eu queria que nós pensássemos aqui de que às vezes de forma inadvertida e sem tomarmos as devidas providências, espiritualmente nós também podemos estar roubando vida nossa. Algumas pessoas, por não buscarem a Deus de forma correta, de não viver os valores de Deus, por não se submeter a Deus, sem que elas percebam ou sem que elas deem a devida atenção, elas também vão tirando a sua vida e vão se matando espiritualmente. Eu li um texto aqui na palavra de Deus, registrado aqui nos livros dos Juízes, e esta história relatada aqui se deu entre os anos 1300 e 1100 antes do Senhor Jesus Cristo, quando liderava o povo de Israel, chamado juízes. Ainda não era a época dos reis, mas os juízes dominavam, e eles então eram aqueles que encabeçavam o povo de Deus. E a palavra do Senhor aqui nos diz que no período aqui dos juízes, e quando estava Josué na liderança do seu povo, a sua geração foi extremamente fiel e obedeceu integralmente os mandamentos de Deus. Mas houve uma grande falha nessa geração. Ela não transmitiu à geração seguinte os preceitos de Deus, os valores de Deus, a respeito de Deus. E diz aí a palavra, segundo nós acabamos de ler, aí no versículo de número 10, que esta geração, ela morreu, foi congregada a geração dos seus pais, e após esta geração, veio outra que não teve contato com Deus, não teve as informações a respeito do Senhor, e isso lhes custou extremamente caro, porque começaram a andar fora dos preceitos de Deus, fora da palavra de Deus, deixaram de adorar a Deus, começaram a adorar outros deuses. Aqui diz que eles começaram a servir a Baalins,
que eles deixaram de adorar o Senhor e servir o Senhor para adorar a Baal, a Astarote. E aí, a partir deste momento, estes que foram chamados por Deus para espelhar a verdade de Deus diante deste mundo, para que o mundo pudesse conhecer ao Deus verdadeiro, conhecer a Javé, conhecer a Jeová, estes, a partir deste momento, começaram a viver uma vida de aborrecimento ao Senhor. E aí, nos versículos 14 e 15, nós temos informações terríveis. A palavra de Deus diz que porque eles não se importavam mais em viver uma vida com Deus, Deus então se levantou contra o seu próprio povo e os entregava a espoliadores, aqueles que os explorassem. Diz a palavra de Deus que os entregou aos seus inimigos. Diz a palavra de Deus, mais adiante ainda, esta informação terrível, que onde quer que eles iam, a mão do Senhor não era com eles, não era a favor deles, não os abençoava, não os dirigia, não os sustentava, mas a mão do Senhor era contra eles. Ou seja, a geração anterior não ensinou a geração seguinte. Esta geração seguinte começou a adorar falsos deuses, e nesta adoração a falsos deuses, sendo o próprio povo de Deus, Deus então se levanta contra o seu povo, e aí então eles começam a ter uma série de sofrimentos, uma série de derrotas, uma série de humilhações, uma série de escravidão. Na verdade, mediante o comportamento da geração anterior e posterior, este povo começou a morrer espiritualmente, começou a decretar o seu suicídio espiritual. E nesta manhã eu quero compartilhar com vocês esta palavra, cavando a nossa própria derrota sobre este tema, estabelecendo o suicídio espiritual. Por que é que este povo começou a partir deste momento a viver em derrota? Por que é que a partir deste momento eles começaram a estabelecer esta morte espiritual, este suicídio espiritual? Em primeiro lugar, por causa da sua tolerância ao mal. A palavra de Deus nos mostra que este povo de Deus começou a tolerar este mal diante de Deus na sua própria vida. Veja aí os versículos 1 ao 3 do capítulo 2. Subiu o anjo do Senhor de Gilgal a Boquim e disse: do Egito vos fiz subir e vos trouxe a terra que sob juramento havia prometido a vossos pais. Eu disse: nunca invalidarei a minha aliança convosco. Vós, porém, não fareis aliança com os moradores desta terra, antes derribareis os seus altares, contudo não obedecestes a minha voz. Que é isto que fizestes? Pelo que também eu não os expulsarei de diante de vós, antes vos serão por adversários, e os seus deuses vos serão por laços. Meus irmãos, a palavra de Deus, em primeiro lugar, em relação ao povo, o qual ele escolheu e chamou para espelhar a sua glória diante do mundo, para que o mundo pudesse conhecê-lo. As promessas de Deus, ou a promessa de Deus, é de que Deus nunca invalidaria a sua aliança, mas Deus dá aí uma série de instruções para que eles não fizessem aliança com um povo estranho que estava naquela terra, da qual se apossaram mediante o poder de Deus, de que eles deveriam derrubar os seus altares, de que não deveriam adorar os seus deuses. E neste momento Deus está dirigindo a sua palavra ao seu povo, dizendo: mas vocês negligenciaram, vocês me desobedeceram, vocês não acompanharam a minha orientação, vocês não se sujeitaram à minha orientação, ao meu comando, vocês foram insubmissos. E aí então o próprio Deus diz que estes, de cujo povo eles não destruíram
os seus altares aos deuses estranhos, estes mesmos se levantariam contra eles como adversários. Diz aí no versículo de número 3 que estes mesmos com seus deuses seriam laços para o povo. Então, meus irmãos, o que nós percebemos aí, em primeiro lugar, é que eles toleraram o mal em detrimento do conselho de Deus, em detrimento do conselho do Senhor, em detrimento da instrução do Senhor. Ou seja, vamos dizer assim, que eles quiseram fazer um jogo de meio de campo. Deus estava dizendo aqui para que eles destruíssem os outros povos, os seus altares, enquanto que eles quiseram viver socialmente bem diante deste povo e não tomaram as medidas devidas. Já no Salmo de número 101, isso aí cerca de 300 anos depois, porque os Salmos foram escritos por volta de 1000 anos antes de Cristo, o servo de Deus, Davi, ele estava falando desta palavra diante do Senhor, manifestando o seu desejo profundo de viver em perfeição diante de Deus, ou seja, viver uma vida perfeita diante do Senhor. Então eu estou contrastando aquele período em que Deus instruiu algo e o povo não obedeceu, tolerando o mal, e agora estou falando de Davi, cerca de 300 anos depois, na sua relação com Deus, ele dizendo que não queria transigir com o mal, viver sob a imposição do mal, mas que ele estaria atento ao caminho da perfeição. Então, meus amados, todas as vezes que nós, conhecendo a palavra de Deus, todas as vezes que conhecendo a vontade de Deus para a nossa vida, todas as vezes em que somos desafiados a vivermos os valores de Deus dentro desta sociedade, e que nós então não definimos por viver estes valores, mas nós vamos agasalhando na nossa vida comportamentos que não agradam a Deus, por assim dizer, tolerando o mal, nós estamos trazendo morte espiritual sobre as nossas vidas. Nós estamos trazendo suicídio espiritual sobre cada um de nós. Em Romanos capítulo 6, versículo 2, e o contexto é que o apóstolo Paulo estava falando que onde abundou o pecado, superabundou a graça de Deus, que a graça de Deus foi suficientemente poderosa para inibir o poder do pecado na vida daqueles que creram em Cristo. E pasmem, irmãos, aquelas pessoas que receberam essa mensagem do apóstolo Paulo estavam dizendo o seguinte: então nós podemos pecar à vontade? Podemos pecar à vontade, porque onde há abundância de pecado, a graça de Deus é superior e maior, e nós então podemos viver à vontade do nosso pecado. E Paulo disse estas palavras: de modo nenhum. Como viveremos no pecado, se para ele nós morremos por intermédio de Cristo Jesus? Como viveremos sob a imposição e o domínio e a escravidão do pecado, se em Cristo Jesus nós fomos libertos, já que ele venceu a morte e o pecado, e é o seu Espírito que em nós habita? Com isso eu quero dizer, meus amados, que com muita facilidade nós somos tentados a vivermos com o pecado na nossa vida. Com muita facilidade nós somos tentados a transigirmos com o pecado. Com muita facilidade nós somos tentados a explicarmos, a justificarmos os nossos pecados. Com muita facilidade nós somos tentados a pensarmos numa misericórdia de Deus que acaba se barateando diante daquilo que nós vivemos ou deixamos de viver, de tal maneira que aborrecemos a Deus. Então, em primeiro lugar, para que nós tenhamos vida e nós estejamos em constante crescimento, não escravizado às circunstâncias, é necessário que nós não toleremos
o mal na nossa vida. É desafiador vivermos no mundo no qual nós estamos. É desafiador mediante a natureza pecaminosa que nós temos. É desafiador diante das provocações com que nos vemos muitas vezes, contrariedades, aborrecimentos. É desafiador às vezes vivermos esses valores dentro da nossa família, dentro da sociedade, mas é preciso estar muito vivo, muito claro em nosso coração. É preciso que nós lamentemos, em primeiro lugar, o fato de nós sermos tentados a tolerarmos o mal. E a pergunta que eu lhe faço, encerrando este ponto, é: como está a sua vida neste aspecto? Como está a minha vida neste aspecto? Que consciência nós temos? Que conhecimento da palavra nós temos? O que o Espírito de Deus já nos revelou? O que está na nossa consciência, que nós talvez já há muito tempo dizemos para nós mesmos: eu preciso vencer este pecado, eu preciso vencer este mal que de alguma forma contamina a minha vida perante Deus. A verdade é que nós não podemos sermos amigos do mal, porque foi este mal que levou o nosso amado e bendito Salvador à cruz do Calvário, exatamente para nos libertar dele. Mas em segundo lugar, nós cavamos a nossa própria derrota espiritual e nós estabelecemos este suicídio espiritual quando nós paralisamos nas nossas conquistas. E conquistas que me refiro aqui é conquista espiritual. Quando nós toleramos o mal e nós não conquistamos espiritualmente aquilo que está à nossa frente, aquilo para o que Deus nos chamou para conquistarmos, então também nós estamos construindo na nossa vida a morte espiritual, a nossa própria derrota. E aqui eu quero citar o episódio do meu relacionamento com o meu filho, no que se refere a ele aprender a tocar violão, guitarra, bateria. Quando o Gustavo tinha talvez lá os 7 anos de idade, eu o coloquei na aula de violão, mas eu via que ele estava muito displicente, ele não se dedicava o quanto devia. Apesar da insistência, ele não se dedicava, e eu disse: olha, meu filho, eu vou tirar você da aula de violão, estou pagando, mas você não está se dedicando. E eu tirei da aula de violão. Quando chegou lá pelos 9 anos, 10 anos, que eu estava pastoreando uma outra igreja, ele começou a tocar bateria, lá com um grupo bem exigente da igreja. E eu fiquei admirado como ele aprendeu aquilo, não tinha tido nenhuma aula. Aí depois eu passei para ele algumas posições no violão para ele tocar, algumas, poucas. E na verdade hoje ele me deixou lá atrás, ele me consegue enxergar mais, né? Lá pelos 14, 15 anos, ele estava tocando violão sem ter entrado numa escola, tocando mais e melhor do que aqueles que estavam na igreja. E eu ficava admirado e fiquei admirado. Mas o que eu estou contando essa história para mostrar que no começo eu passei para ele algumas dicas sobre o violão, e na verdade ele progrediu de uma tal maneira que de fato eu admiro a sua dedicação, o quanto ele ama tocar na igreja, o quanto ele cresceu, o quanto ele progrediu, o quanto ele se dedicou e se dedicava aqui na minha casa 4, 5, 6 horas tocando, se dedicando. Com isso eu quero dizer, meus amados irmãos, que nós todos precisamos progredir na nossa vida em absolutamente tudo, mas se há algo que nós não podemos deixar de progredir, sob o risco de nós termos um encolhimento espiritual e vivemos quase que como mortos espiritualmente, é a nossa relação com Deus, é a nossa espiritualidade de vida junto a Deus, de acordo com a palavra de Deus. E meus irmãos, infelizmente,
este povo a respeito do qual nós lemos e estamos comentando, eles não progrediram nas conquistas. Veja o que diz o versículo 27 do capítulo 1. Eu vou só ler o início dos versículos. Manassés não expulsou os habitantes de Bet-Sean. Versículo 28 no final, aí fala a respeito de que também não foram expulsos. Efraim também não expulsou, Zebulon não expulsou, Azer não expulsou, Naftali não expulsou. Isso significa dizer, meus amados irmãos, que Deus colocou este povo na terra, e diz a palavra do Senhor que eles precisavam então entrar na terra e não ficar ali nos limites que Deus concedeu, mas que eles haveriam de destruir os altares, aqueles falsos adoradores, e deveriam continuar no seu progresso. Mas a palavra de Deus disse que aquilo que Deus tinha ordenado nisso, eles não progrediram na conquista. E aí eu estou falando do capítulo 1, dos versículos 21, 27, 28, 29 e assim por diante. Eles pararam, eles não lutaram mais, eles não progrediram diante do Senhor. O apóstolo Paulo, em Filipenses capítulo 3, do versículo 12 ao versículo de número 14, ele diz o seguinte, e eu espero achar aqui tudo com uma mão só, né? Filipenses capítulo 3, do versículo 12 ao 14, faço questão de ler estes versículos. Diz assim: não que eu tenha já recebido ou já tenha obtido a perfeição, mas prossigo para conquistar aquilo para o que também fui conquistado por Cristo Jesus. Irmãos, quanto a mim, não julgo havê-lo alcançado, mas uma coisa faço, esquecendo-me das coisas que para trás ficam e avançando para as que estão diante de mim, prossigo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Aquele povo, naquele momento, ele paralisou nas suas conquistas, mas aquele que de fato tem vida em Cristo, aquele que tem o seu coração transformado, a sua mente transformada, esta pessoa, ela não consegue ficar paralisada espiritualmente. E o apóstolo Paulo está narrando exatamente isto, que ele foi conquistado por Cristo Jesus, que não estava perfeito ainda em Cristo Jesus, que ele tinha processos de progresso na sua vida, que ele tinha que conquistar aquilo para o que ele foi conquistado. E ali então ele coloca duas vezes, prossigo, e coloca mais outra vez, avançando. Então o apóstolo Paulo não estava paralisado na sua vida espiritual, não estava paralisado no seu relacionamento com Deus, ele prosseguia perante Deus e sob a graça de Deus, ele estava avançando na sua vida espiritual dia a dia, em decorrência do seu relacionamento com Deus, em decorrência da palavra de Deus, em decorrência do Espírito Santo de Deus que atuava no seu coração, na sua mente, na sua consciência. Meus irmãos, e isto é muito importante e sério, como tudo, aliás, mas eu quero enfatizar isto. Quando Deus em Cristo nos alcança por intermédio do seu Santo Espírito, e que planta em nós uma nova natureza, nós não chegamos ao ápice da espiritualidade. Cada um de nós recebe de Deus graça suficiente para começar a viver uma nova vida. E ali então nós tomamos conhecimento da palavra de Deus, a qual nos revela a sua vontade, a sua mente. A partir dali nós recebemos o Espírito Santo que habita em nós, em determinado percentual ou quantidade, digamos assim. A partir dali nós recebemos a nova natureza que de alguma forma sempre haverá de confrontar-nos a nós mesmos quanto à vida que nós vivíamos,
E a partir dali nós começamos uma caminhada, um processo na nossa vida. Somos declarados santos perante Deus a partir deste momento, justificados, de tal modo que se naquele momento nós morremos, nós estamos na eternidade, mas o processo de santificação enquanto nós estamos aqui também é uma verdade em nossa vida, ou seja, cada vez mais nós nos livrarmos da imposição e valores do mundo e perfil do mundo para nos banharmos nos valores de Deus e sermos construídos segundo a mente de Deus, formando em nós Cristo Jesus a cada dia a dominar-nos. Portanto, neste momento a nossa vida é transformada. E digamos assim, é dado o pontapé na nossa nova vida espiritual. De tal maneira que o segundo ano após a minha conversão eu tenho que ser muito melhor do que o primeiro ano. Meu 10º ano tem que ser muito melhor do que aquele e melhor do que os anos anteriores. Porque o Espírito de Deus, ele é dinâmico, a palavra de Deus, ela é progressiva. No nosso conhecimento, conhecemos uma quantidade hoje, amanhã vamos ler, e Deus revela outros valores, nos dá outras visões. Porque no processo de santificação nós vencemos um pecado e nos aproximamos de Deus, e então nos aproximamos de Deus e enxergamos novos pecados na nossa vida, e lutamos contra esses, e nos aproximamos de Deus, e vemos outros, e nos aproximamos novamente. Não vamos chegar a 100% aqui, mas essa dinâmica de vida no Espírito, de vida na palavra, de crescimento no relacionamento com Deus, de vida, de libertação de forma constante, isso decorre ou ocorre na vida de quem foi transformada, ou foi transformado pela graça de Deus, pela palavra de Deus, pelo Espírito Santo de Deus. De modo que na nossa vida espiritual, ninguém pode defender a tese de forma perfeita de que chegou a um determinado ponto nas suas conquistas, tá bom. Não. Na verdade, aqueles pararam, mas Paulo dizia: prossigo, sigo, avanço. E enfatizo aqui que cada um de nós foi conquistado para um objetivo diante de Deus, é o que diz Paulo, para conquistar aquilo para o que eu fui conquistado. Cada um de nós é conquistado por Deus, é chamado por Deus para alcançar um objetivo dentro do seu reino. Mas às vezes, porque nós paralisamos, nós não sabemos por que nós estamos na igreja, por que estamos no reino. Muitos pensam que é para ouvir o louvor, para ouvir a mensagem, para vir aqui e voltar para casa. Não, todos nós, da parte de Deus, deve ser um grande instrumento nas suas mãos. Mas o que eu quero enfatizar aqui é que aquelas pessoas ficaram paralisadas. Não devemos aprender com elas, até porque ficaram paralisadas porque a esta altura elas já não tinham mais vida com Deus, e quem tem não consegue ficar paralisado espiritualmente. Não que viva a tristeza da insatisfação, mas busca com alegria servir melhor a Deus, estar mais capacitado espiritualmente para Deus. Isso independe de capacidade intelectual, isso independe de experiência, independe de idade. O Espírito Santo ele não obedece a essas formas humanas. Pode ter uma pessoa de 90 anos sendo um grande instrumento nas mãos de Deus, como Hendricks diz lá no seu livro sobre escola dominical, uma mulher de quase 90 anos participando de eventos para dar aula para os adolescentes, cavando a nossa própria derrota, estabelecendo o suicídio espiritual, primeiramente porque eles toleraram o mal, segundo porque paralisaram nas conquistas, e em terceiro lugar, porque eles ficaram conformados no seu limite. Claro, tem uma ligação com o item anterior, mas eu quero enfatizar aqui
é que aqueles não somente tiveram a dinâmica de progredirem diante do que Deus já tinha lhes concedido, eles tinham que progredir, mas neste momento, agora, neste último momento, eles disseram para si mesmos: tá bom, tá ótimo, tá tudo ok, tá tudo certo. Já escrevi aqui no boletim da igreja alguns anos atrás, e eventualmente acho que já enfatizei numa mensagem, mas este acontecimento vem tão ao encontro daquilo que eu vou falar, que eu repito aqui. Num destes anos aí, depois da escola de desfile, escola de samba do Rio de Janeiro, e isto marcou, pelo menos para mim, um casal de passistas que, juntamente com a escola, foram campeões naquele ano, e eles então tiveram, no somatório de tudo, esse casal, 9,9 na sua nota. Foram quase perfeitos. Aqui não estou elogiando nem carnaval, nem passista, tá, irmão? Quero me deter nisso. Aí, num dado momento, eu vi a entrevista com este casal, e eles disseram: olha, este ano nós recebemos 9,9, mas no ano que vem, e normalmente essas pessoas usam o nome de Deus sem conhecê-lo, né? Se Deus quiser, nós tiraremos 10. Faltava 0,1%. E disseram: não estamos satisfeitos, não vamos nos acomodar, nós vamos ensaiar mais, vamos nos dedicar mais, e a gente vai buscar esse 0,1% no ano que vem. E às vezes a gente fica pensando, né, meus irmãos? Tanta dedicação, tanta luta, né? Tanto valor, se dá às coisas de desvalor. E nós, mergulhados no maior tesouro do mundo, que é a vida com Cristo Jesus. E às vezes nós não temos esta ânsia, não temos esta fome de sermos perfeitos, como o Espírito de Deus nos inclina e nos desperta para sermos, ainda que nós não sejamos, ou ainda que nós não seremos 100%. Mas sabe de uma coisa? Quem tem o Espírito Santo de Deus a governar a sua vida, sabe racionalmente que não vai chegar a 100%, mas não consegue deixar de buscar como se fosse atingir 100%. O Espírito de Deus nos inclina a não nos satisfazermos. Ele nos dá a ideia de que, quem sabe, possamos. Isso é fruto do Espírito. Não adianta, aquele que tem o Espírito de Deus, não adianta você explicar: está boa a sua vida, está ótimo, está tudo bem, fica por aí mesmo, tá? Não, essa pessoa não consegue ficar em paz, ela quer ir adiante. E, meus irmãos, nós lemos aí em Josué, nós lemos aí no versículo 1 do capítulo 27, do capítulo 1, versículo 27, novamente eu repito, mas para outra ênfase: Manassés não expulsou os habitantes de Bet-Sean, nem os de Tanak, nem os de Dor, nem os de Ibleão, nem os de Megido, todos com suas respectivas aldeias, pelo que os cananeus lograram permanecer na mesma terra. Então, Manassés como outros chegaram, Deus concedeu aquele espaço, e eles falaram: está gostoso aqui, para que lutar? Para que expulsar? Para que nos ferirmos? Para que sermos antipáticos? Vamos ficar por aqui mesmo? Josué capítulo 13, versículo 1, e Josué capítulo 17, versículo 18, depois você pode conferir, nós vemos lá Deus dizendo que estava dando terra ao povo, mas que tinha muita terra ainda por ser conquistada. Deus entregou, e é nisso que eu vejo a grande sabedoria de Deus. E todos nós sabemos, quando nós entregamos algo de mão beijada a alguém, essa pessoa não valoriza em absoluto, daqui a pouco está no lixo. Mas quando a pessoa tem coparticipação, ou é
ou é resultado da sua luta, aí a pessoa valoriza. Deus não entregou tudo 100% ao seu povo naquele momento. Ele entregou o suficiente para eles estarem na terra prometida. E disse: tem muita terra ainda por ser conquistada, agora é vocês. Como que dizendo: agora vocês vão lutar, vão suar, vão arriscar a vida de vocês, mas vocês vão ter gosto de dizer aos seus descendentes: nós lutamos sob a tutela do Senhor, e nós então estabelecemos o poder de Deus aqui nesta terra, nós fomos estabelecidos aqui, nós lutamos, nós suamos. E aí então valorizar aquilo que Deus lhes concedeu. Não, eles se conformaram ao limite. Tinha muita terra por ser conquistada, diz Deus, por intermédio de Josué. Como num dado momento também Caleb tinha consciência disso e falou sobre isso, lá pelos seus 90 anos, dizendo que ele tinha a força de um jovem, como se fosse há 30 anos atrás, 60 anos atrás, que ele ia lutar para conquistar. Portanto, eles se acomodaram. A luta é difícil. Romanos capítulo 12, versículos 1 e 2, ainda que primeiramente o apóstolo Paulo está falando ali das pessoas não se conformarem à forma do mundo, mas se conformarem à forma que é Cristo, mas a expressão está lá: não vos conformeis. Nós não devemos nos conformar à forma que nós já temos em nossa vida, que precisa ser perfeita, que é Cristo na vida de cada um de nós. Nós não podemos nos conformar naquilo que nós já alcançamos, naquilo que Deus nos concedeu por sua graça. Às vezes, as pessoas estão tão conformadas que elas não atentam que isto não é um fruto de vida do Espírito Santo. O conformismo não é. E quando Paulo fala de não, daqueles servos de Deus não se conformarem, e trazendo para nós, é de que nós precisamos cada vez mais estarmos disformes em relação ao mundo e conformes em relação a Cristo. E que aqueles que têm a nova natureza, eles não ficam satisfeitos com a vida que têm. Aliás, essa dinâmica é tão extraordinária, que quanto mais vida você tem, mais vida você quer ter. Quanto menos vida você tem, menos vida você quer ter. Não há despertamento de fome espiritual em quem tem pouca vida, mas quem tem muita vida que podia parar por ali, esta pessoa está ansiosa por cada vez mais ter vida em Deus, cada vez mais ter vida em Cristo. Esta pessoa não está conformada no seu limite. O conformismo é o grande perigo para a nossa vida espiritual. Talvez você possa dizer: eu tenho minha Bíblia em casa, eu leio de vez em quando, eu já recebi a Cristo como Salvador, eu sou membro da igreja, eu sou membro há tantos anos. Não, tá bom, dá para o gasto, tá tudo bem, tá tudo certo. Mas eu digo, meus irmãos, aqueles que ficam paralisados em progredirem, não ficam neste nível, começam a regredir. Isso é uma coisa natural, é atrofia espiritual, né? Digamos que alguém entra na academia, ganha uma musculatura muito boa, etc e tal, falou: opa, aqui já basta, não preciso mais para a academia, fazer isso, fazer aquilo, não preciso mais, vou conservar isso aqui até o final da minha vida, está bom demais. Uma semana depois, um mês depois, você começa a ter atrofia muscular, você começa a ter perdas. Quem paralisa, regride. Não tem como você falar: opa, eu estou muito bem espiritualmente, está ótimo aqui. Não, você está regredindo. Então termino aqui, meus amados, esta palavra nesta manhã, lembrando que
O Senhor Jesus Cristo tudo conquistou por nós lá na cruz do Calvário. A sua vitória sobre a morte e o potencial, e o real e o potencial que Ele derramou em nós, dentro de nós, pelo seu Santo Espírito, deve nos despertar no sentido de nós termos mais vida. Como tem sido essa primeira pergunta? Essa pergunta para mim em primeiro lugar: como tem sido a minha vida? E depois eu lhe pergunto: como tem sido a sua vida? Qual tem sido a sua postura? Você está crescendo? Está indo adiante? Você vê progressos na sua vida? Que Deus nos abençoe, por sua graça, pelo seu Santo Espírito, para que nós jamais sejamos coniventes com o mal, que nós jamais paralisemos em prosseguirmos nas conquistas, que Deus nos abençoe para que nós não fiquemos conformados, limitados na vida que hoje nós temos, para que então nós tenhamos esta vida que, ao ser observada pelas pessoas, glorifique a Deus e reconheça que algo diferente há e está em nós. Meus irmãos, que nós construamos dia a dia a nossa vida vitoriosa perante o Senhor e que espiritualmente nós estejamos tendo crescimento e mais vida. Que Deus nos abençoe. Amém.